E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje meu convidado é ele, Mauro Azóia. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Katy. Obrigada a você por ter aceitado. Gente, o Mauro é enólogo, produtor e um dos grandes entusiastas do vinho português no mundo. Obrigado. E hoje a gente vai bater um papo sobre vinhos, porque mais a gente conversaria sobre outra coisa depois dessa pequena apresentação, não é mesmo? Como começou essa paixão por vinhos? Eu nasci no centro de Portugal, no Ribatejo, interior, Almeirim, e é uma zona muito rodeada pela toda a agricultura. Tem muitas vinhas também, e toda a minha família estava ligada ao mundo do vinho, inclusive o meu pai. E foi com ele que eu comecei a sentir esta vontade, esta necessidade, e por estarmos muito ligados ao campo, também havia muito, tínhamos muito estes sentidos bem alerta. Um, e então foi ele que me despertou essa curiosidade do mundo do vinho, sem dúvida. Eu tenho a sensação que esse consumo do vinho em Portugal é uma coisa que se inicia mais cedo, talvez, do que no Brasil, talvez, não? Sim, eu acho que sim, sem dúvida. Nós aqui eu acho que é cultural existir vinho à mesa. E quando o vinho não está, até se estranha, não é? Pode-se não saber bem o que é. Está a faltar alguma coisa, não sabe bem o que é, mas está a faltar. Se tem uma Ah, coisinha ali que não tá. e eu acho que é o vinho, sem dúvida alguma, na nossa cultura, que também nos ajuda a passar mais tempo à mesa, a ter mais partilha, não pelo excesso, no sentido de bebermos e ficarmos mais alegres, mas sim também pela parte cultural, de ficar a terminar o copo, a terminar uma sobremesa, a terminar um queijo. Com um bocadinho de pão, nós aqui comemos muito pão, e acaba por ser um bocadinho isso. Eu acho que está muito presente na nossa cultura e as pessoas mais jovens acabam por entrar mais cedo porque querem participar também desse ambiente em família, né, e estar presentes, não é? Sim. Eu assisti um podcast. De quem será que era falando? Não lembro. Mas era alguém dizendo que. Era alguém falando sobre Portugal e dizendo que aqui se bebia água ou se bebia vinho. Vinho. É verdade. Também se bebe bastante cerveja, mas o vinho, sem dúvida, é a bebida preferencial, na minha ótica. E cada vez mais os jovens, como o vinho aumentou muito de qualidade nos últimos anos, nos últimos 30 anos a qualidade do vinho subiu exponencialmente em Portugal. Cada vez mais o consumo por parte dos jovens começa a ser mais apetecível e começam a consumir vinho mais cedo. Antigamente começávamos mais cedo com as bebidas, os destilados e a cerveja. E vejo que hoje em dia temos jovens cada vez mais a gostarem mais cedo, a gostar de vinho, e a preferirem vinho em vez dos destilados ou da cerveja. Sim. E o seu lado de produtor de vinho começou com o seu pai também? Ou com você mesmo? Sim, começou. Eu gostava muito de ter tirado engenharia agrícola naquela altura. E entretanto, o meu pai foi uma das pessoas que me influenciou bastante para que eu tirasse engenharia alimentar. Ah, no curso tive algumas cadeiras muito ligadas à vinificação, aos vinhos, e isso aí despertou muito a parte da produção do vinho. Então, a especialização que fiz foi já em enologia. Entretanto, faltava uma componente também da parte da vinha, não? E fiz uma pós-graduação em enologia e viticultura no Porto. E aí foi quando comecei também a viajar. Tive a minha primeira iniciação perto da minha terra natal, em Alpiarça, numa empresa, onde o enólogo era australiano, e então ele convidou-me para ir para a Austrália fazer uma vindima. E comecei a viajar, tive 3 anos a viajar, passei pela Austrália, fui para a Nova Zelândia, estive na África do Sul também, estive na Califórnia, em França e voltei a Portugal, aí já em 2014. Entendi. Foi uma viagem bastante interessante, ver todos os processos de vinificação diferentes, conhecer o mundo. Faltou-me a América do Sul.
Queria ir para o Chile, entretanto conheci a Rita, que é a minha mulher. Uhum. E pronto, e acabei por não ir. Fiquei Mas foi por uma aqui boa mesmo. causa. E essa coisa que você disse que hoje os jovens, né, estão começando a consumir o vinho cada vez mais cedo, eu percebo isso com os meus amigos mesmo. Que, que se tornou uma tendência entre eles começar a consumir o vinho. Sim, Que antigamente não era. Que realmente era uma coisa mais. Que era mais da cerveja, que eram mais dos sim, destilados e tal. E aí começou uma coisa no Brasil de lugares para se consumir o vinho, de, de ir para casa dos outros e levar um vinho para sim, da consumir. oferta. Sim. E eu falo que abriu um lugar em São Paulo, que eu falo que para os entendedores de vinho, para quem gosta mesmo de vinho, aquilo deve ser uma loucura, uma grande ofensa e um absurdo. A produção tá rindo ali, porque deve ser mesmo. Que é um lugar que eles têm um rodízio de vinho. Ok, não conhecia. Pois é. Que por noite são oferecidos 15 rótulos de vinho. Ok, E aí você chega, aí assim na mesa tem um papel assim. Aí tem as tacinhas assim, que vão ser servidas. E aí passam os 15 rótulos dos vinhos. Você tem que consumir os 15 rótulos dos ok. vinhos. Quer dizer, se você não quiser consumir, você não Sim, pode consome, não consumir. né? Mas vão passar os 15 rótulos. E aí, depois dos 15 rótulos, se você quiser repetir, você fica à vontade para repetir o rótulo que Ok, você quiser. E aí, é muito engraçado, porque geralmente quem vai não entende muito do que tá fazendo exato. naquele lugar, né? E aí, no começo, assim, a pessoa que vai ali servir o vinho vai lá e explica um pouco ali do vinho. Ah, sei lá, um aroma mais assim, um toque mais assim e tal. E aí, muito engraçado que no começo você percebe a pessoa que tá ali tentando sentir aquele aroma, aquele. Depois do quarto ou do quinto vinho, ninguém tá sentindo mais nada. Nada, já ninguém Nada. sente nada. É verdade. No 15º vinho, a pessoa tá, imagina, sentindo, sei lá. E aí, aquele lugar, no final da noite, tá uma insanidade. E a pessoa misturando o 15º com o terceiro vinho e. Qual é que era o melhor? Qual é que não, já não sabe? O Meu primeiro que Deus. provei também já não me lembro Não bem. lembra mais nada. E aí mistura o 15º já é um vinho de sobremesa e o primeiro era um Era um branco, um espumante. espumante, sim. E aí vai misturando. Meu Deus, aquilo deve ser uma grande ofensa para quem entende de vinho. Não, não é uma grande ofensa. Eu acho que muitos dos meus colegas perguntam, dos meus amigos, colegas, não, os meus amigos, perguntam-me se como é que fazemos, porque nós provamos, eu normalmente à segunda-feira provo muitos vinhos, e nós cuspimos, não é? Ou seja, metemos só o vinho na boca e cuspimos. E eles perguntam como é que nós fazemos, não é? Como é que, passado 20 vinhos, ainda continuamos a provar da mesma forma. A realidade é que nós restringimos a nossa prova. Ou seja, nós não estamos a provar o vinho para ver o vinho, quase um raio-x ao vinho, para identificar tudo, todos os aromas. Nós estamos focados na prova que queremos fazer. Aquele vinho é um determinado vinho com um certo perfil e nós vamos ver se está dentro do perfil, se não está, se tem algum defeito, se tem algum problema, ou seja, reduzimos também ali o que estamos a fazer para conseguirmos, passado 20 vinhos, estarmos ainda em condições para conseguir avaliar, vamos avaliando de maneira diferente e aquilo que precisamos avaliar. Restringimos e não estar a avaliar a 100% tudo o que o vinho tem. Aí é, de outra forma, não é? Para termos algum prazer, acaba-se por beber, acaba-se por chegar ao 15º vinho, se calhar não em boa forma. Sim. Mas. Bom, eu não bebo, né? E aí. É bem engraçado quando eu vou nesses lugares, assim, com as pessoas que bebem, porque Claro. as pessoas chegam no 15º vinho, enfim, no estado que as pessoas chegam no 15º vinho e eu tô assistindo aquilo, falando. Aí a pessoa tá lá tomando o 15º vinho, analisando o aroma que ela acha que ela tá analisando. Eu falo, ô meu amor, você não tá sentindo nada. Você não Já tá não vai. sentindo nada. Por favor.
Mas enfim. E que dica você daria para quem quer começar a beber vinho? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que para começarmos a beber vinho temos que hum, ter uma sensibilidade muito grande em termos da parte aromática. E não querer sentir tudo ao mesmo tempo, não é? Porque aquilo que vamos ter de sensação do vinho advém também de aquilo que nós comemos, ou seja, a sensibilidade que uma pessoa pode ter a um aroma, porque os aromas existem no vinho, sentimos mesmo o Uhum. aroma tropical. Existe uma roda dos vinhos que vai desde tem as fatias maiores onde representam hum, os setores dos aromas, não é? E que depois vai passar para fatias mais pequenininhas, onde especifica mais o aroma do vinho. E isso na realidade existe. Agora, o nosso limite de detecção é muito maior para uns certos aromas, porque está presente na nossa alimentação certo tipo como frutos, que se não estiver presente nós temos mais dificuldade em sentir esses aromas no vinho, porque não temos esse aroma presente na nossa memória. Eu acho que para se começar, eu acho que se deve-se começar sempre por vinhos mais suaves, vinhos brancos, mais leves, para que o palato se habitue, e depois irmos passando gradualmente para vinhos mais estruturados. Vai começar com os brancos, depois passar para uns rosés, depois terminar uns vinhos tintos mais leves e depois para uns vinhos tintos mais pesados. Isto é uma forma gradual, ir também percebendo, não querendo perceber logo tudo ao mesmo tempo, e de uma forma gradual ir aproximando o que nos faz sentir bem e o que nos dá gosto de beber. Tá, e em relação que você disse sobre vinhos brancos, rosés e tintos, também tem uma relação entre eles sobre harmonização com a comida, né? Sim, também. Hoje em dia, cada vez mais, essa harmonização. Antigamente havia toda a gente, peixe, tudo pratos de peixe, marisco com vinho branco, ou espumante, e tudo o que eram pratos de carne seriam mais com vinhos distintos. Hoje em dia isso já está desmistificado, não em termos totais, mas já temos muita gente a consumir vinhos, carnes com vinhos brancos e peixes com vinhos tintos. A harmonização tem muito a ver com a acidez do vinho, com a frescura e com a forma como ele consegue limpar o palato. Ou seja, quando estamos a comer, o intuito é nós comermos, sabermos bem a comida, mas depois, quando vamos beber, conseguirmos também sentir o aroma do vinho e conseguir ter também o prazer ao beber o vinho. Se tivermos um vinho que não tenha, que estamos a comer uma comida muito gorda, um peixe mais gordo, em que depois o vinho não consegue passar, nós dizemos, passar por cima da comida, ou seja, o vinho não consegue limpar o palato de forma a que tu tenhas a percepção do vinho, aí deixa de fazer sentido, porque não estás a desfrutar o vinho a 100%, porque a comida está a interferir com o vinho. Ou seja, uma boa harmonização é nós conseguirmos comer, ter a comida e ter o vinho e sentir as duas coisas de forma isolada. Nem o vinho atrapalhar a comida, nem a comida atrapalhar o vinho. Olha, que interessante. É porque na minha cabeça era justamente tipo vinho branco com peixe e Não, etc eu vou e dar um tal. exemplo. No outro dia eu fiz uma prova de vinhos com as provas prováveis e as provas improváveis. E eu levei, era uma carbonara, a carbonara tem bastante gordura, o queijo, e então ele veio um vinho branco que fermentou em películas, é um vinho de maceração, que fermenta com as películas do branco, porque o branco hoje em dia já fermenta fora, mas isso vai ficar para outro capítulo. E o tinto fermenta com as películas, porque o tinto é onde retiramos a cor, é da própria película, porque a polpa da fruta, da uva é branca, em quase todas a maioria das castas. E então ele veio o pairing provável, o pairing improvável, e no final, como este branco fermenta com as películas, é um branco mais forte, é um branco que já tem mais tanino, ou seja, tem mais estrutura, acabou por ter, e tinha muita acidez, acabou por conjugar muito bem e fazer uma harmonização perfeita com a carbonara. E então 90% das pessoas gostaram muito mais do branco do que do tinto, e falámos um bocadinho sobre isso. Não estávamos ali a falar sobre uma marca de vinho,
estávamos mesmo a falar sobre a harmonização e por acaso foi muito interessante perceber que as pessoas perceberam que é muito importante ter o vinho certo para atingirmos o ponto e que não tem que ser obrigatoriamente tinto para um prato de peixe ou para carne, ou seja o que for. Sim. Calma que eu fiquei intrigada com uma parte da sua fala. Nossa, deve ser muito burra a minha pergunta. Nada é burro. Vinho branco tem tanino? Sim, tem, ou seja, tem, também tem. Gente, jurei que só vinho tinto tinha tanino. Não. Está presente e conseguimos extrair ou seja, está presente nas películas, sim. Babado. Nossa. É totalmente diferente, não é? Dos vinhos tintos, não é? A presença é completamente diferente. O tanino é o que acaba por nos dar a astringência, não é? Até falamos muito quando está de ressaca, quando temos a boca encurtiçada, nós também associamos muito, não é? Um vinho que tem muito tanino, seja ele um tanino da madeira ou seja ele um tanino da uva, dá-nos alguma astringência na boca. Nos deixa a boca assim ligeiramente encurtiçada, mais seca. Essa é a sensação que o tanino atribui. Um vinho, por exemplo, com muita madeira, são os taninos elágicos, também quando tem muita madeira, também nos dá alguma secura. Também nos deixa essa sensação. Entendi. Babado, não, chocada. Todos os vinhos melhoram com a idade? Nem todos. Aprendendo demais nos podcasts. É uma boa pergunta, mas por norma os vinhos tintos têm, e que são vinhos com mais estrutura, mais extraídos, têm condições para evoluir melhor com a idade. Hoje em dia, cada vez mais a abordagem de produção de vinhos segue no sentido de haver uma redução de tudo o que são produtos enológicos incorporados nos vinhos, trabalhar de uma forma menos interventiva, cada vez mais natural ou com menos intervenção, e isso obviamente faz com que os vinhos também tenham uma longevidade completamente diferente, principalmente os vinhos brancos. Ou seja, neste caso, o antioxidante que existe em termos alimentares, que é utilizado também noutros produtos alimentares, que no vinho é o sulfuroso, que são os sulfitos, não é? Que as pessoas falam, que está muito presente também nas carnes e nos fiambres e tudo mais, e às vezes em quantidades muito superiores ao que estão nos vinhos. Acho que os vinhos são muito castigados com a questão dos sulfitos, mas a verdade é que o sulfuroso é um antioxidante e é um antisséptico, que está presente, que começa logo na vinha, até mesmo em termos biológicos, com o enxofre. Ou seja, todos os vinhos têm sulfitos, nem que seja de uma forma residual mínima, pelo enxofre que é aplicado na vinha, que acaba por controlar as pragas na vinha, principalmente os fungos. Por isso, cada vez mais os vinhos têm o tempo de vida do vinho é ligeiramente menor com este métodos que estamos a utilizar. Os vinhos tintos, por norma, evoluem melhor com o tempo. Entendi. Os vinhos brancos, depois depende do gosto. Eu gosto de vinhos brancos mais velhos. Há quem não gosta. Há quem só gosta de vinhos brancos frutados, frescos. Eu, por acaso, gosto de vinhos brancos velhos. Mas um vinho branco, a cor vai-se alterar. Vai-se alterar aquela cor mais cítrica para um tom mais palha, para um amarelo mais carregado. Nos vinhos tintos, essa alteração de cor também existe, mas não é tão visível e não é tão rápida. Vou te contar um absurdo que eu cometi uma vez. A gente tem uma casa de praia no Brasil, né? E lá meu pai mantinha, porque depois desse absurdo ele parou de manter, uma mini adega. E ele deixava lá alguns vinhos dele e tal. E ok, deixava os vinhos dele lá. E aí, eu nunca bebi na vida tal. E também, se eu bebesse, meu pai não tem problema nenhum de eu beber as coisas dele, etc. E um dia eu estava fazendo um risoto. E aí, assim, as pessoas riem quando eu conto essa história, é normal. E aí eu falei, eu preciso de um vinho para pôr no risoto. Vou pegar um vinho do meu pai? Não tem problema. Claro que não. As coisas do meu pai, posso mexer nas coisas do meu pai. Abri a adega, olhei e falei, esse tem uma cara bonitinha. Peguei o vinho, abri o vinho, usei no risoto.
Joguei o resto do vinho fora. Porque eu ia embora da casa da praia, o vinho ia ficar Claro. lá. E aí, um dia meu pai foi lá depois e cadê a garrafa do vinho, né? Ele falou, você usou o vinho? Falei, usei. Ele falou, qual você usou? Eu falei, por acaso eu tenho uma foto. Porque eu tirei foto, tipo, de fazendo risoto. Ele falou, você não pegou, né? Eu falei, peguei. Qual é a dúvida? Não podia? Aí ele me mandou o preço, né, da garrafa do vinho. Doeu. Não, deve ter sido um risoto maravilhoso. Nossa, o risoto tava ótimo. Aí ele mandou o preço, né, que a gente não vai citar aqui porque não precisa, mas, né, vocês podem dar uma imaginada aí. Aí ele falou, filha, eu não tenho problema nenhum que você mexa nas minhas coisas, que você use as minhas coisas, que você beba o meu vinho, mas eu preciso que você faça isso sabendo o que você tá fazendo. Se você quiser abrir o vinho e beber, beba, mas sabendo o que você tá bebendo. Não que você abra a garrafa pra tacar 2 goles no risoto e jogue minha garrafa de vinho no lixo, né? Fazendo isso com vinho desse preço. Pra tacar no risoto, você compra o vinho de R$ 10 e taca, que vai dar no mesmo. Ai, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que Eu eu aí discordo, Katy. fiz? Na comida deve sempre pôr bom vinho. Sempre. Gente. Aí, desde então, o que ele fez? Ele pegou todos os vinhos e ele fez umas estrelinhas no rótulo do vinho de 1 a 6. Aí, sendo 1 a mais barata e 6 a mais cara. Aí ele falou, você usa esse guia aqui pra se guiar das coisas, sabendo quanto custa cada coisa para quando você for pegar as minhas coisas. Desculpa, perdão. Eu tenho um exemplo parecido também, mas era com bolinhas e cores. Vermelho não se pode tocar e o verde pode. E aí, hoje naquela adega tem um vinho que tem 6 estrelas. Eu não vou encostar naquele Não, vinho isso não até dá. ele lá. Eu não sei, não quero encostar, vai ficar aquele vinho lá. Esse não dá. Vai ser para o próximo risoto, mas quando for ele a abrir a garrafa, não é? Pois é, deixa ele lá encostar naquela garrafa. Por que a gente tem que guardar as garrafas deitadas? Então, grande parte dos vinhos são a forma de fechar, não é? É a rolha de cortiça. E é importante que a cortiça esteja em contacto com o vinho para haver uma umidade na rolha, para ela não secar, porque à medida, se ela secar muito, pode haver uma entrada de oxigênio. O oxigênio é um oxidante, vai oxidar o vinho, vai estragar o vinho. Então é importante que haja este contacto para manter sempre a rolha o mais apertada dentro da garrafa possível. E por isso é que também as cavos de vinho têm uma certa umidade, a temperatura também é controlada, ou seja, é tudo neste sentido também de manter o vinho a uma temperatura estável e de forma também que a rolha não fique seca, que permita ou a passagem do vinho para fora ou a entrada do oxigênio para dentro. Entendi. Faz todo sentido. Mas hoje em dia também já há muitos vinhos que é com screw cap ou rolhas de silicone. Esses são os vinhos que dá para pôr no risoto. Apesar de Esses podem. estou a brincar, porque temos muitos vinhos australianos. Eu quando estive na Austrália, para contar, eu chegava lá e ficava pasmado, não é? Porque eles têm, eu não quero mentir, mas 60%, pelo menos 60% são screw cap e vinhos muito bons, vinhos de um segmento médio-alto, vinhos com screw cap. E eu dizia sempre, pá, mas porquê é que vocês têm os vinhos em screw cap e tal? Pois, quando eles sabiam que eu era português, diziam, porque a culpa é vossa. Porque vocês mandavam para cá má rolha e nós tivemos que a rolha não tinha condições e nós tivemos que ter uma opção. Não dava para abrir 10 garrafas e em 10, 4 estarem estragadas, não é? Principalmente lá de vinhos caros, abrir vinhos caros e em 10, 4 estarem estragadas era um custo muito grande na produção deles. Então eles começaram a utilizar muito a screw cap. Entendi. Não faria sentido, né? Ficar estragando o vinho toda Claro. hora, né? Eu divulguei no meu Insta que um dos podcasts que eu ia fazer hoje era com você. Não com você especificamente, porque eu não divulgo o nome do meu convidado. Mas eu divulgo qual é o tema do podcast. E aí me mandaram perguntas. E aí eu vou te perguntar. A primeira pergunta é: vinho bom é só vinho caro? Não.
Cada vez mais hoje, e Portugal é um exemplo disso. Ah, e nós temos muitos vinhos em Portugal. Houve agora há umas semanas uma feira muito grande de vinhos portugueses no Brasil. E nós cada vez mais estamos a conseguir introduzir os vinhos portugueses no Brasil, porque temos muito vinho, muito bom, a um preço muito baixo. Infelizmente, a taxa de entrada, não é? As taxas aduaneiras, são muito elevadas e todo o vinho chileno e argentino consegue chegar ao Brasil com um preço muito mais acessível comparativamente com o preço de compra, com o preço que depois é vendido. Mas não, o vinho bom não precisa de ser excessivamente caro. Há vinhos muito, muito bons a preços muito acessíveis. Quando eu falei que eu vinha passar um período em Portugal e tal, os meus seguidores, acho que a primeira coisa que todo mundo me falou era: Meu Deus, você vai poder comprar vinho no mercado muito barato. Barato. Eu falava, ai, gente. Aí teve um dia que eu fui no mercado e filmei a sessão de vinho. Sim, Coloquei no Instagram. As pessoas falavam, gente, tem vinho de 2 euros. Eu falava, tem vinho de 2 é euros. verdade. E bom, e bom. A segunda pergunta é verdade que tem que intercalar vinho com água? Muito importante. Porque o álcool é um agressor para o nosso corpo, não é? Nós somos feitos maioritariamente de água, e o álcool é um grande agressor para o nosso corpo. Haver essa mistura, não é? Termos o consumo de vinho com água é muito importante, seja em termos depois do estômago, do dia a seguir também se bebermos muito, como também da forma como nos sentimos no próprio momento. Se tivermos só a beber vinho, se calhar vamos beber uma garrafa e já nos sentirmos um bocadinho tontos ou se calhar um bocadinho já embriagados. Se intercalarmos com água, se calhar bebemos 2 garrafas e vamos nos sentir bem. Porque estamos a fazer estamos a alternar e estamos a ajudar bastante a que a absorção do álcool não seja tão intensa. Que acho que condiz com a nossa terceira pergunta, que é: tem dicas para evitar a ressaca? Beba água quando consomem vinho. Sim, não, isso é importante comer também, acompanhar com a comida. O vinho tem uma acidez muito baixa, ah, e acaba por ser um agressor, em conjunto com o álcool, com a acidez que tem, acaba por ser um agressor para o estômago. E é importante acompanhar com comida e com água, sem dúvida. Sim. A qualidade da taça de vinho realmente faz diferença? Faz, bastante. É Jura? impressionante. Já tive a oportunidade de fazer várias provas do mesmo vinho em diferentes copos, e faz a diferença. Agora, em termos qualitativos, do vinho não altera nada, mas em termos da nossa percepção, da experiência, sem dúvida que altera a experiência. Existem certos vinhos que se expressam melhor e conseguem ter os aromas mais vibrantes, ou seja, as qualidades que esse vinho tem, consegue-se expressar melhor num determinado copo e menos no outro copo. E tem gente por aí bebendo vinho em copo de plástico, gente. Pois é. Eu vou denunciar certas pessoas por aí. É verdade. Pois é. E você acha que o vinho, diferente de outras bebidas alcoólicas, tem um quesito social diferente ou similar a outras bebidas? Eu acho que tem social é diferente, sem dúvida. Também se deve um bocadinho a todo o encanto do vinho, não é? Esta parte toda muito vinda da cultura francesa e de todos estes vinhos e a forma como se trabalha o vinho, que também aconteceu, por exemplo, houve uma moda muito grande também do gin, Uhum. não é? A forma como se servia o gin, como todas as receitas de maneira diferente e tudo mais, e aí houve um consumo do gin que aumentou bastante. Eu acho que o vinho, pronto, apesar de ser uma bebida com muitos anos de história, está associado a momentos de prazer, de lazer. Eu acho que sim. Porque eu sinto que o fato de eu não beber
eu perco muito do social da bebida. Sim. Assim, inevitavelmente. Que eu tô em lugares que as pessoas estão bebendo e eu não estou bebendo, é diferente. Sim, é diferente, mas tu és uma pessoa divertida. Eu acho que há pessoas que não precisam de beber, não é? Sim, Há outras que precisam, na realidade. mas é diferente. E porque é diferente pra mim, né? É diferente, às vezes, de eu aguentar mais tempo num lugar, de eu ter Sim, paciência de estar no lugar. Às vezes eu tô num lugar e as pessoas ficam até determinado horário, porque as pessoas estão bebendo, minha bateria social já sim, acabou, já não aguento mais estar naquele é lugar e normal. tal. É normal. Ou alguém me chama, vai ter uma noite de queijos e vinhos. Eu falo, really? No thanks. Então tem um quesito social importante, né, que envolve. Tem. Foi aquilo que falámos, não é? Está muito. Está na nossa cultura, eu acho que está muito entranhado e as pessoas gostam bastante dessa parte social. Mas eu acho que no outro dia eu vi a tua publicação, onde tu falavas sobre o facto de não beberes vinho. Eu acho que explicaste bem, ou seja, tu disseste o porquê de não gostares de beber vinho, porque a ti te causava ansiedade e beber vinho é ter prazer, ou seja, porque é que nós bebemos vinho na realidade, não é? Para ter prazer. O problema é que quando às vezes bebemos muito vinho, passa um bocadinho a barreira do prazer. Ah, e aí eu também acho, e sou sincero, que deve ser nessa parte que devemos parar e não avançar mais e não beber mais, porque também acabamos por estragar a parte do prazer e a parte social. Por eu não beber, o paladar também não é adaptado, né? Então eu não consigo sentir nem prazer no gosto das coisas, né? Sim, sim. Então, às vezes, já aconteceu, assim, diversas vezes de eu sentar no restaurante, aí as taças estão na mesa, e aí eles vão servir e acaba colocando na taça. E aí, isso geralmente eu tô com meu pai quando isso acontece, né? Porque se eu não tô, a taça já nem tá na mesa. E aí meu pai fala, ah, só brinda e toma um gole. Aí eu tomo. É muito engraçado, porque eu tomo e já faço assim. Aí ele, ai meu Deus, eu não entendi nada da vida. Eu falo, ai, dá minha Coca Zero. Eu não gosto disso. Ele, tá bom, mas não desperdiça não, me dá isso aqui. Claro, claro, Não desperdiçar não. desperdiça não. Desperdiçar é que não vale. Não, Exatamente. mas temos que respeitar sempre. Eu conheço bastantes pessoas que não bebem. Faz parte, gente. Você tem que fazer o que te dá prazer. Se não dá Claro. prazer, não faz sentido você fazer para não se sentir bem, não é mesmo? E agora eu queria saber que dica que você daria para alguém que quer seguir o mesmo caminho profissional que você seguiu. Boa pergunta. Ahm, eu acho que antes de mais é gostar, não é? Pelo menos nós nunca sabemos bem, não é? Antes de começar realmente uma coisa, nunca sabemos bem se gostamos ou não gostamos. Só acho que é importante ler muito, é importante lermos sobre as regiões, lermos sobre a história do vinho, sobre a produção, cada vez mais termos uma vertente. O enol cada vez mais tem uma vertente muito ligada à vinha e à produção, não é? No campo das uvas, se tem gosto por essa parte fisiológica também das plantas, que está cada vez sempre foi importante, mas cada vez mais em termos de enologia, nós como enólogos temos que saber e temos que a viticultura é muito importante no nosso trabalho e faz a diferença de uns vinhos para os outros. Mas eu acho que sim, ler, em primeiro grau, ler e perceber se gosta da parte fisiológica da planta, da viticultura e depois da produção de vinhos. Não precisa de gostar de vinhos para começar. Sim. Se há pessoas que perguntam, mas eu tenho que gostar muito de vinho para começar? Não, porque depois a parte de trabalho, de enologia, nós não bebemos vinho no trabalho, não é? Nós estamos a fazer uma avaliação ao vinho. Depois de o produzirmos, as provas que fazemos é uma avaliação que fazemos. E essa avaliação, para ser correta, não podemos estar a beber a toda a hora. Isso não dava mesmo. E nós cuspimos sempre o vinho que provamos.
Por isso eu acho que tem que começar por aí. Certo. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez relacionada a vinho? Foi a Austrália. É? Sim, voltei 2 vezes. Tive a primeira vez, foi a primeira viagem que eu fiz relacionada com o vinho. Eu gostei muito da vertente dos australianos, porque eu acho que eles são muito pragmáticos, são muito diretos e vou-te dar um exemplo. A pessoa que me recebeu, eu estive a trabalhar numa adega em Barossa Valley, e ele tão depressa abriu um vinho de $200, como a seguir estava a beber uma cerveja. E isso é muito. Gostei muito dessa vertente, ou seja, eles gostam muito de vinho, mas não têm problema a seguir de beber outra coisa. Ou se for preciso, bebem água e já não. Provaram vinho, gostaram e a seguir estão a beber outra coisa. Não há necessidade, ao contrário da parte mais francesa, que se estão a abrir um vinho de 100 euros, já estão. Este vinho é o melhor vinho da produção, do bloco de vinhos. Eles são muitos, os australianos são muito marketeers, eles sabem fazer marketing, eles têm 200 e tal anos de história, eu acho que ainda não chega a 300, e sem dúvida alguma que eles os sabem vender, da mesma forma como os franceses vendem. Mas pronto, são menos, não têm aquela coisa de às vezes dar um valor superior ao que a coisa é, e de fazer uma coisa tão exclusiva, fazer uma coisa que não é exclusiva, fazê-la tão exclusiva. Acho que eles são mais pragmáticos, mais diretos e gostei bastante da Austrália. Que legal. Eu nunca fui pra lá, mas eu tenho curiosidade. A Austrália é um sítio lindo. Nova Zelândia, em termos de natureza, é brutal, mas em termos de vinhos, a Austrália tem bastantes regiões diferentes, espalhadas. É um país gigante, não é? Eu quando cheguei vinha no avião, vou voar, entre na Austrália, faltam 5 horas para aterrar em Adelaide, tu vais 5 horas a sobrevoar o país, aí que vês a dimensão do país, mas tem zonas distintas, com diferentes castas, origem muito francesa, as castas que tem, mas depois os processos produtivos são diferentes. Entendi. Bom, a gente está caminhando para o fim do podcast. E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir aqui também conversar com a gente. Ok. Eu tenho, se calhar, uma pessoa em mente. Eu vou falar com um amigo meu, que é o Pedro Henriques, ele é jogador de futebol. Ele está a fazer ele relata e está a fazer agora um programa muito giro que até se chama Show de Bola. E eu vou-lhe perguntar se ele querá fazer aqui o próximo podcast. Tá bem, muito obrigada. E aí, a gente tem uma playlist aqui do podcast, que é uma grande confusão, mas uma grande. Boa. É bem legal, porque cada convidado vem e indica uma coisa diferente, então é bem divertida. Que aí eu queria te pedir uma indicação de uma música pra gente colocar nessa playlist. Olha que giro, eu adoro música. Eu se calhar escolhi a UB40 da Red Red Wine. Boa, colocaremos e depois te passo o link da playlist pra você ver como ela é divertida. Obrigado. E agora eu queria te agradecer por ter topado esse convite, Obrigado a ti pelo convite por também. disponibilizar seu tempo de vir aqui conversar com a gente. Eu gostei muito, muito obrigada mesmo. Obrigado a eu. Adorei. E é isso, gente. Essa foi mais uma edição do podcast. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não deixa de acompanhar a gente em todas as redes sociais, a Cat Bonagura em tudo, no Insta, no TikTok e aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar com o amigo, ajuda muito a gente. A gente também tá na plataforma do Popcast, também pode assistir a gente por lá. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!